Olá, sejam muito bem-vindos à Hora Folk, o programa ao vivo do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou aqui numa edição especial desse nosso podcast ao vivo para falar, abrir espaço para essa galerinha que está chegando aí, uma tal de bruxa, Halloween, essa galerinha nova aí, vocês sabem, vocês estão sabendo. Aqui, geralmente, no Folclore BR, a gente vai falar nessa semana do Dia do Saci, mas dessa vez eu tentei aí abrir um espaço para a gente tentar falar disso. São temas muito delicados aqui pra gente, porque eles tomam um espaço aí, tomam um lugar desse nosso querido Dia do Saci, né? Então, vamos aqui falar um pouco do Halloween, da bruxaria no Brasil, qual a relação, nossa relação com isso também, através da cultura pop e tudo mais. Então, gente, estou recebendo aqui pessoas incríveis, pessoas que estão aqui pela primeira vez também. Então, eu quero já começar apresentando essa pessoinha que está aqui do meu lado. Olha aí, dona Pamela Parreira, que está aqui pela primeira vez no Folclore BR. Pamela, por favor, se apresente. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Pamela, sou professora de filosofia aqui em Minas e vim papear com esse pessoal. Vamos ver como vai ser. As meninas manjam muito de bruxaria, de pesquisa. Fiquem ligados. E você está começando um projetinho novo aí também? Sim. Gente, péssima no jabá. Eu tenho a Curadoria do Caos. São 3 meninas, eu, a Sara e a Thalita. Nós estamos unindo literatura e podcast. Nós vamos fazer uma seleção de livros que a gente vai postando, fazendo resenhas. E no final postaremos um podcast fruto dessa pesquisa. Então, achem a gente no Twitter, achem a gente no Instagram, tá bom? Perfeito. E pela primeira vez aqui estamos recebendo também a Carol Chiovato. Por favor, Carol, se apresente. Oi, tudo bem? Agradeço muito o convite para estar aqui no Folclore BR. Não queria tomar o Dia do Saci, eu acho que eles podem conviver pacificamente. Eu sou escritora, acabei de lançar, ano passado, agora vai fazer um ano que eu lancei Porém Bruxa, que é o meu romance de estreia. É uma fantasia urbana, com uma bruxa protagonista, passada em São Paulo. Eu sou tradutora também, algumas das pessoas que me conhecem há mais tempo me conhecem como a tradutora dos livros de Oz, ou os livros do Malazan, do Steven Erikson, que saíram do Arqueiro. Eu também sou pesquisadora, agora o meu mestrado foi sobre a representação do feminino nos livros de Oz, do L. Frank Baum, e meu doutorado está sendo sobre a figura da bruxa enquanto estereótipo do feminino transgressor, e eu trabalho com textos majoritariamente em inglês, mas sempre dá espaço para a gente comparar em outros artigos paralelos e tal, com o Brasil, etc. Não, perfeito. Ainda teremos espaço aqui para falar mais do seu trabalho também. E recebendo aqui novamente Renata Ventura, ela está de volta aqui com a gente. Renata, por favor, se presente. Ai! Bom, eu me formei em jornalismo, mas nunca trabalhei com jornalismo, sempre quis ser escritora. E aí eu lancei Arte Carruate em 2011, e as sequências, né, Comissão Chapeleira, O Dono do Tempo, e O Dono do Tempo Parte 2, que são livros de fantasia também, que se passam no Brasil em geral, né? O primeiro se passa no Rio de Janeiro, aí o segundo vai para o Nordeste, o terceiro para o Norte. Cada livro vai ser numa das regiões. E aí eu falo muito de folclore também, né? Só chamo de Harry Potter brasileiro, né? Eu fico muito feliz. Sim. Com certeza o nosso Harry Potter brasileiro, isso aí é a maior referência que a gente pode fazer. Explicar o trabalho com um tweet. Harry Potter brasileiro, maravilhoso. Lorena Herrero está de volta aqui também. Fala aí, Lorena. Boa noite, galera. Quem já acompanhou o Hora Folk já me conhece. Meu nome é Lorena, eu sou ilustradora. E no meu trabalho de ilustração, eu costumo assinar pelo pseudônimo de Red. Já vai fazer uns 3 anos, porque não sei fazer cálculo, mas acho que uns 3 anos que eu estou aí trabalhando com ilustração sobre temas de folclore, principalmente sobre criaturas fantásticas do folclore brasileiro. E eu tenho uma história em quadrinhos que tem uma protagonista bruxa, só para não ficar deslocada aqui do tema. Então eu tenho um quadrinho chamado Sétimos Filhos,
Os protagonistas são um lobisomem e uma bruxa e você pode encontrar eles no aplicativo de quadrinhos Tapas. Então vamos começar aqui. Eu quero começar esse papo aqui de jeito diferente. Vamos começar aqui tirando, não é polêmica, talvez seja polêmica, não sei. Porque eu queria saber de vocês aqui, quando a gente fala de Halloween, bruxas e tudo mais, o que vem à cabeça pela primeira vez, assim, que vocês pensam, o que vem à cabeça da cultura pop, do entretenimento, dessa questão estética, o que surge na sua cabeça quando você pensa aí, ó, esse tema Halloween, bruxas? Eu vou começar para tentar, enquanto vocês estão pensando aí, isso aqui pode dividir a live, né? Pode causar uma grande questão aqui. Eu vou começar com isso logo pra gente já ficar tenso no começo. Eu lembro sempre do Incrível Mundo de Jack. Eu acho que o Incrível Mundo de Jack é eu acho que criou ali uma estética, não criou, né, mas trouxe uma estética que sempre me remete quando fala de Halloween, de Dia das Bruxas, a temática da morte. O Incrível Mundo de Jack é sensacional nesse sentido. Eu acho que é uma coisa que vem assim, vem uma abóbora, o Jack, e eu penso nessa figura. Vocês? Gente, o filme que vem é da magia sedução. Esse título, eu acho que ele não faz jus ao filme de forma nenhuma. As pessoas tendem a ver o filme como um filme de romance e eu vejo como um filme muito mais, assim. É um filme de parceria de mulheres que se apoiam e juntas conseguem sobrepor, né, as coisas que acontecem com elas. Então, e é um filme muito legal porque, assim, são duas bruxas numa cidade, duas irmãs, e uma vai embora. Quando ela volta de um relacionamento todo conturbado, e a irmã que ficou apoia, a cidade trata elas meio mal, mas quando elas precisam, as mulheres se unem e vão lá, e aí percebem que não são tão diferentes assim das mulheres bruxas da cidade, que elas achavam que eram super diferentonas e que não sentiam nada e tal. Então eu acho um filme tão bonitinho, e assim, é o filme que eu lembro, mas o título... Qual é o título original? É Practical Magic. O Bruno Anselmi aqui me corrigiu bem, é o Estranho Mundo de Jack no Brasil. Eu falei incrível, eu acho. Tá. Eu tava vendo aqui não. Ou é incrível mesmo, por acaso. Mas é incrível. Carol, por favor, venha. Oi. Eu acho que de cara, assim, pela autora infância e tal, eu lembro primeiro do Abracadabra, né? Em inglês Hocus Pocus, a Beth Midler, a Sarah Michelle Gelari, Sarah Jessica Parker, agora eu não lembro qual dela, Sarah Jessica Parker, eu acho. Enfim, lembro da Beth Midler cantando I Put a Spell on You no palco, da Sarah Jessica Parker na vassoura cantando Vem Criancinha. Adoro aquele filme, acho muito divertido. E Noite das Bruxas da Agatha Christie, porque eu acho só divertido. Eu sou cria do policial e eu acho que dá um contraponto interessante. Cara, é engraçado isso porque eu sempre curti o evento Halloween como um todo, mas por mais que eu tenha assistido coisas como Convenção das Bruxas, eu vi esses filmes aí mais conhecidos, eles não são a primeira coisa que me vem na minha cabeça. E aí, como otaquinha, eu acho que eu vou citar de exemplo o mangá que conturbadamente é um dos meus favoritos, que se chama Soul Eater, que ele é muito... A vibe inteira dele, a série inteira, é num clima que lembra bastante Halloween. O início é muito fazendo referências com um visual que lembra a festa, com bruxas, com abóboras, com todas essas coisas. Então me marcou muito o mangá como um todo e eu acho que ele tem bastante essa vibe. Então. Eu ia falar Abracadabra e Convenção das Bruxas. São as duas
E eu fiquei pensando assim, por que eu não penso em Harry Potter? Falei em Halloween, né? Eu não penso em Harry Potter. Acho que é porque, né, quando a gente brincava de Halloween e tal, eu já era criança. E eu com Harry Potter, eu já era adolescente quando começou. Então, a ideia que eu tenho do Halloween é mais abracadabra mesmo. Seguindo aqui para nossa pauta, então, abrindo aqui nossa conversa, eu tenho que fazer um momento explicação, né? Um momento professor aqui de tentar explicar o que é o Halloween, né? O que significa essa palavra? Quando ele chega no Brasil, quando nós temos aqui essa palavra no nosso cotidiano, com as pessoas comemorando, para muita gente que vem aqui reclamar das nossas postagens sobre o dia do Saci, vem falar que o Halloween é a melhor data do ano para ela, é a coisa que ela mais ama de todo esse planeta, a melhor data do ano é Halloween. Mas o que significa Halloween? Eu tenho uma impressão que a maior parte das pessoas que amam, não é que gostam um pouco, é que amam Halloween, não sabem da onde que essa palavra veio. Ou não tem muito entendimento, ou sabe a construção da palavra em si e acabou. Da onde que veio, por quê, da onde que isso surgiu, eu acho que não se tem muito esse entendimento. Então a gente acaba mais uma vez ali praticando esse exercício do... essas datas que a gente é tão massificado aí na cultura pop, no cinema, na TV, que a gente vai comemorar e vai fazer neve no Natal, sabe? Eu sempre lembro da neve no Natal no Brasil, porque a neve no Natal, pra mim, tinha que ser um termo. Porque é como a gente se representa dentro dessa data comemorativa. Você tá no Natal, e aí você tem o Papai Noel, que é o cara que tá todo paramentado, e aí você tem a neve, e aí tem gente que coloca neve em casa, e aí tem gente que coloca neve de verdade. Então, assim, isso é muita loucura. Por que você faz isso? Não tem neve. Para com isso. Então, da onde que veio o Halloween? A Pamela fez aqui uma separação de pesquisa. Eu queria que você começasse. E ela fica com essa carinha, mas a gente faz altos podcasts aqui offline, falando do que é Halloween, do que é a bruxa, da onde que vai, para onde que vem, o que acontece em relação com folclore. Horas e horas falando disso. E aí... Gente, mas offline, né? Offline é uma coisa. Mas então, Halloween, hoje, né, ela já tá uma festividade mais comercial. Só que ela tem uma origem, né, no All Hallows Eve, que é, na verdade, a data anterior a Todos os Santos, que no hemisfério norte, assim como aqui no Brasil, também é comemorado dia 1º. All Hallows Day, Hallow Santo. Então, o Halloween, ele vem disso, né, juntou All Hallows Eve, Halloween. Mas da onde vem? Por que o Halloween é comemorado nesse momento? O catolicismo, visando ampliar seus números de fiéis, incorporou algumas datas que já eram importantes. No hemisfério norte, algumas datas do calendário celta foram incorporadas, e entre elas o Samhain. O Samhain é uma das festividades do fogo dos celtas, e ele é a festividade que marca o comecinho do inverno. O inverno começa a se aproximar. Então ele tem esse caráter limiar, né? A gente está entrando num novo ciclo. E ele também nessa época também é comemorado os mortos, a passagem dos mortos. Então, para os mortos são feitas jantares, em que mesas ficam vazias, lugares ficam vazios, para os mortos virem comer. E também tem os Alci. O que são os Alci? São criaturas místicas. A gente associa um pouco às fadas, mas não a fada sininho, que é bonitinha, fofinha, tal. São criaturas que às vezes causam certo medo. E eles também estariam presentes nessa época do Samhain, que é o véu dos mundos que fica mais fino, os mortos conseguem passar e as criaturas mágicas conseguem passar. Então o Saci também vem. Vem todo mundo, gente. Criaturas mágicas estão todas aí. E aí... Por que tem essa oferta, né, essa oferenda de doce, essas coisas? Eles ofertavam coisas aos Alcis do lado de fora das casas. Do tipo, muito que bem, nós honramos a sua presença, tá aqui um presentinho, mas não precisa entrar, não. Que você vai acabar assustando a gente. Então fica aí fora, pegou, já vai, tá tudo bem. E aí existiam essas coisas de
não eram abóboras, mas algumas frutas eram, né, transformadas em criaturinhas. Nabos, justamente. Transformadas em criaturinhas para os alcis passarem e ficarem assim, entro, melhor não, tem essa criatura aí. Então a gente tem toda essa estética muito emprestada do Samhain, incorporada ao dia de todos, ao feriado, né, de Todos os Santos, a véspera do feriado de Todos os Santos. Todos os Santos é um dia em que você tem a missa para os santos que talvez na sua região não tenha uma data específica. Então, se você quer honrar aquele santo, você vai dia 1º na igreja, que dia 1º vai ser uma missa geral para todos os santos. Tá? Então, essa estética do Halloween, de fantasma, pode vir dessa questão dos mortos estarem passando. Essa estética do alci vem muito com essa coisa de se fantasiar de criaturas. O Saci, gente, vai estar aqui também dia 31, não tem o que fazer, vai estar. Véu do mundo tá fino, ele passou. Mas isso também tem uma questão, né? Há quem comemore o Samhain, hoje, né, de uma forma honrando os mortos, honrando os alcis, e há quem comemore o Halloween. E a gente que tá no hemisfério sul não identifica muito, né? Porque a gente não tá chegando o inverno tá bem longe da gente. Então, é o Beltane, que também é uma das festividades de fogo dos celtas, que aí a gente comemora a fertilidade, a união do princípio masculino com o feminino. É uma festa de luz, então quem puder faz fogueira, quem quiser, né? Quem puder, quem quiser faz fogueira. E é isso, gente. Então, assim como o Natal, né, que tem essa relação que a gente tem com o inverno, que aqui no inverno, é o Yule. A gente faz, deveria ter o Halloween seria um pouco diferente também, nesse sentido, se a gente fosse adaptar pro nosso... Então, tanto o Beltane quanto o Samhain, o véu dos mundos está mais fino. Tudo. Nas duas festividades. Então, você também vai ver fada, você também vai ver saci. Você talvez não tenha a presença dos mortos, porque não é o momento deles. Então, a adaptação que a gente faz, na verdade, não é uma adaptação, né? É honrar o calendário em que você está. Porque o calendário celta, ele é marcado pelas estações do ano. Nós não estamos sentindo o frio do inverno, né? Nós estamos sentindo o calorzão chegando potente. Então, assim... Então, e pra vocês aí, faz sentido trazer o Halloween pro Brasil dentro, com esse nome, com dessa forma, com essa festividade? Faz sentido pra gente? Cara, se a gente for pelo literal, isso, tipo, ficar claro que eu gosto do Halloween, mas se a gente for por, tipo, tem um significado aqui, não tem. Não faz o menor sentido aplicar o Halloween no hemisfério sul, tá? Ainda mais pelo que a Pamela acabou de explicar, não tem todo esse simbolismo, mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, a gente vai ter todas essas informações chegando pra gente, seja por pessoas que vêm de fora e trazem isso organicamente, né? O folclore faz isso muito naturalmente. Todo o processo de colonização do Brasil, ele traz isso também. Mas a gente também vai ter a questão marqueteira, mais historicamente recente, que vai trazer o Natal com neve, o Halloween pra gente dessa forma. Inclusive, aproveitando isso, alguém tinha comentado... Aqui, o Giovanni Monteiro tinha comentado que pra quem é mais velho, a gente costuma... Eu não sei, mas ele tava falando que mais antigamente chamavam de Dia das Bruxas mesmo, e posteriormente o Halloween foi ficando mais comum. E esse tipo de coisa é engraçado a gente notar que esses elementos que a gente acha hoje que estavam sempre aí, eles são muito recentes e justamente por conta de marketing, por conta do capitalismo mesmo. Eu lembro de gente comentando, de falar com pessoas mais velhas, assim, de lá do começo do século passado, que não tinha esse negócio de... O pessoal comemorava o Natal, obviamente, nascimento de Jesus Cristo, não sei o quê, mas não tinha árvore. A gente comemorava a Páscoa, mas não tinha ovo de Páscoa, e essas coisas, elas vão sendo trazidas pra gente depois, né? Enfim, falando tudo isso, é pra dizer que a gente não tem muito como evitar que essas coisas cheguem pra gente. O Halloween, ele é apresentado pra gente de um jeito muito legal, a gente vê ele em todo lugar, a gente tá consumindo sempre coisas do hemisfério norte, eles bombardeiam a gente com o Halloween, e é óbvio que a gente vai querer uma coisa dessa. E aí é muito difícil
fazer esse trabalho de ressignificação ou de fazer uma adaptação, porque mesmo que você fala, a gente pode adaptar o Halloween para isso, isso e isso, mas não é, deixa de ser aquilo que você está vendo, deixa de ser aquilo que você está vendo no filme, deixa de ser aquilo que você está vendo na série, deixa de ser aquilo que você está vendo na internet, e as pessoas não vão querer. Elas podem até lutar, assim, mas tipo, elas ficam tipo, não quero. E aí é complicado isso. Eu acho que não. Eu mesmo não tenho uma proposta assim concreta. O que a gente faz com o Halloween agora? A minha tendência é tipo, gente, ele tá aí, ele não vai sumir, a gente tem que. Você não gosta dele, sinto muito, ele vai continuar aí. Então a gente tem que trabalhar pensando em como que essas datas vão estar aqui, independente do simbolismo ou não. Sem saber nada desse simbolismo. A gente festeja porque é como se fosse um segundo carnaval, né? No primeiro carnaval a gente vai se fantasia de um monte de coisa, aí no segundo a gente se fantasia de novo de personagens mais legais, assim, de filme. Eu comecei a ver Halloween e tal por causa disso, Abracadabra, filmes que eu gostava e que tinham Halloween, e depois no curso de inglês, que tinha tudo a ver com a cultura, né, americana, e aí a gente fazia festa de Halloween. Então, acho que isso é bem brasileiro, esse negócio de ficar se fantasiando e saindo por aí. É bem carnaval. Sim. Carol, você vê com bons olhos esse nosso Halloween? É de boa? Vamos botar nas escolas públicas? Olha, eu acho engraçado isso, porque, na verdade, eu lembro quando eu era pequena, o Bruno aqui falou, gente, Bruno é meu marido, que tá no chat, ele falou, e tipo, a gente tem a mesma idade, e daí na minha época, olha essa vida, né? Minha época, a gente também chamava de Dia das Bruxas, e pensava, mas assim, não tinha muita comemoração, esse negócio de em alguns prédios que fazem, pelo menos em São Paulo, teve uma época que faziam alguns prédios, de tipo, crianças pedirem docinhos ou travessuras, tipo, nos prédios vizinhos, isso não tinha, assim, eu acho que até bem pouco tempo atrás. E eu acho que é essa vontade de se sentir parte, que eu acho que é gerada principalmente pela cultura cinematográfica, pelo audiovisual, que chega muito pra gente dos Estados Unidos. O audiovisual, ele é um meio, assim, de massificação, de dispersão de ideias, né? Como eles fazem, como eles venderam o American Dream, assim, o sonho americano, desde o início do cinema. Agora, só uma coisinha que a Pamela eu acho que ela não havia comentado e que eu acho legal sobre a questão do Halloween é que ela falou do aspecto da igreja querendo conquistar mais fiéis, que, tipo, óbvio, né? Que eles jogaram todas as datas, inclusive o Natal, em cima de datas que já eram festejadas por culturas chamadas por eles de pagãs. Mas o que eu acho mais interessante nessa história é que o Dia dos Mortos era a véspera, o Halloween era a véspera do Dia dos Mortos. E daí a igreja deslocou o Dia dos Mortos para o dia 2 e enfiou esse Todos os Santos no meio, porque agora vocês estão cultuando Todos os Santos. Porque a questão não se queria... Tipo, os mortos que vocês podem cultuar são os santos que estão lá no céu e eles podem interceder por vocês junto a Deus. Vocês não têm que ficar cultuando esse tipo, que fantasma, não. A alma, quando morre, ela vai pro céu ou ela vai pro inferno. Em algumas épocas, ela ia pro purgatório, pro limbo, mas aí a igreja às vezes muda essa possibilidade aí, conforme a cultura. E o que eu acho legal é que, se você observar o movimento cultural, isso aconteceu com a figura da bruxa também. Você tem o aspecto do terror, né, quando se acreditava nisso, ou então quando a época em que o Halloween era uma festividade religiosa. Primeiro, uma festividade religiosa, assim, de origem pagã, e depois vai, não como Halloween, né, mas como o Samhain, o Beltane, etc. Ele perde o aspecto religioso, ele perde essa grandeza, assim, essa coisa que você tem que louvar, né, e daí ele vai se transformando numa festa, e daí a festa vai perdendo o aspecto de culto e vai se transformando, e você vai vendo o deslocamento da figura da bruxa também. Ela vai deixando de ser uma coisa aterrorizante e vai se tornando uma história infantil, e assim, ela perde o viés do medo e vai se tornando pro viés do cômico. Eu acho que é o que a Renata estava comentando a respeito do carnaval.
que também é uma festa religiosa e é super tensa se você parar pra pensar que é a última vez que você vai poder comer carne antes da quaresma. Quero trazer aqui uma ideia que a gente deu uma comentada aqui de leve, mas eu queria a gente fazer uma breve pensamento de simulação nessa questão do Halloween, de como seria estranho crianças baterem na porta e se isso faria sentido, as crianças estarem batendo na porta no dia 31 de outubro para pedir doces e tudo mais. No meio da pandemia, eu acho que ficaria ainda mais estranho, assim. Acho que ficaria mais assustador, talvez, hein? Talvez esse ano seja o Halloween mais assustador de todos. Mas essa relação é interessante, que ela lembra um pouco, nessa questão dos doces, claramente, o dia de Cosme e Damião, né? Que é esse momento onde as crianças saem nas ruas pedindo doce, procurando lugares que estão oferecendo doce em homenagem a São Cosme e Damião. Então, a gente tem essa relação, e eu já vi gente querendo relacionar de que seria o Halloween brasileiro, seria o São Cosme e Damião, só pela questão dos doces. Mas assim, gente, não tem absolutamente nada a ver essas questões também, né? Não faz sentido nenhum essa comparação, porque são coisas completamente diferentes. Então, a gente não tem muito essa relação de pedir doce no período do Halloween aqui. E lógico que vão ter os lugares que vão forçar essa entrada, que vão fazer enfeites, que vão celebrar isso ligado à cultura, né? À cultura pop, né? Ao cinema, às séries de TV e tudo mais, né? Como é que funciona esse negócio do Halloween? Primeiro que o Halloween majoritariamente acontece de noite. Então, assim, ele é um evento noturno para acontecer porque temos vários motivos para isso. E aí a gente tem as crianças saindo para buscar doces. E aí a minha dúvida é justamente como que isso se dá em países do hemisfério norte, onde isso é realmente uma coisa cultural, principalmente, porque eu ficaria com medo de tipo, filho, vai lá bater na porta de uns vizinhos desconhecidos pedir doce. Hoje em dia, a gente tem muito hoje em dia que se um adulto oferece doce para você sai correndo. Então, como é que funciona esse tipo de coisa? Eu não sei, eu estou jogando aqui justamente porque é uma curiosidade que me vem, assim, quando eu penso nessa questão do Halloween. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na sua cidade tem Cosme e Damião? Então, Brasília tem alguma coisa? Essa é a questão. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, o que eu posso te dar, a minha experiência de Cosme e Damião, é que o perigo não existe neste dia. É suspenso medo, é suspenso perigo, é suspenso desconfiança, é suspenso lei de trânsito. Tipo, você tá no lado da calçada, a casa do outro lado está dando doce, você nem olha, você só sai correndo, você e a manada de crianças, e lá grita, doce, doce, doce. E aí você ainda tem que gritar doce, 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 pra avisar as outras crianças, né, pra trazer a manada em peso. E aí é um desespero. A minha família dá doce. Então, a gente dá no prédio, a gente mora... É que eu não moro mais com eles, mas a gente morava num prédio, a gente dava no prédio. E aí a gente saía distribuindo saquinhos na rua. E é uma loucura quando as crianças percebem que aquela bolsa que você está carregando, na verdade, é uma bolsa de docinho. Amiga, vem criança do bueiro. Você não tinha ninguém na rua. É doce! Acabou. Perigo, medo. Não fala com estranho. Cara, se tu parar com uma van e falar assim, tem um saquinho aqui dentro, as crianças entram todas. Ninguém tá nem aí. Acontece um efeito, né, coletivo, que o medo simplesmente evapora dos pais e das crianças. Todo aquele corpo dócil que sabe que não pode aceitar bala de estranho, que não pode falar com desconhecido. Acabou, pode sim, abraça desconhecido, pega doce, come, é isso. No caso do Cosme e Damião aqui, eu imagino que no caso do Halloween lá, justamente por ser uma coisa que faz parte, né, é uma situação folclórica, ela faz parte, tá inclusa nos nossos modos de ser, de pensar e de agir, né, que a gente costuma falar. Já tem isso embutido, a gente sabe, dia de Cosme e Damião é assim que é assim que vai funcionar a rua, é assim que vai funcionar a cidade. Eu imagino que no caso do Halloween seja a mesma coisa
nos Estados Unidos e nos países que comemoram. E aí, no caso do Brasil, já não se aplica, porque a gente não tem isso estabelecido culturalmente, né? Então, é o que entra naquele conflito de vir uma criança, não só pode pedir doces travessuras e você ficar tipo, que dia é hoje? Do que você tá falando? E não tem essa coisa, né? Que vai ter no Cosme e Damião. E eu pensando aqui, eu lembro na minha infância de ter Cosme e Damião, só que eu não fazia ideia do que era, não tinha essa cultura na minha família. E eu nunca, tipo, sabia o que estava acontecendo. Sempre apareciam umas crianças com a sacolinha de Cosme e Damião e eu ficava, tipo, de onde vocês tiraram essa sacola com doces? Assim, tá todo mundo assim, com esse negócio aí. E eu não faço ideia. Não sei o que é de Cosme e Damião. Eu tô, tipo... A minha mãe chegava com umas sacolas, então hoje é dia de Cosme e Damião, ó, deram pra mim lá na rua. Eu, tá, que bom. É isso. Não, a gente fica muito, muito ligado às vezes a essas questões regionais, e o Sudeste, como vira esse centro de tudo, né, acaba reverberando muito essas histórias, acaba falando mais disso e, como sempre, levando em consideração como se o Brasil inteiro estivesse falando na mesma frequência, né? Essa é uma mania aí do Sudeste, que nós temos essa imaginação de que tudo que acontece no Brasil, na verdade, acontece no Sudeste. Aí vai para o resto do Brasil e volta para o Sudeste. Então, essa velha mania aí de ser o dono umbigo do Brasil, né? Posso só fazer um adendo? Deixa eu defender o Espírito Santo. Eles não são assim. Ok. Eu, quando falo Sudeste, também falo muito mais de Rio e São Paulo, né? Rio e São Paulo são o centro da mídia do Brasil, né? Então, eu sempre estou aqui voltando a lembrar isso às pessoas, que a gente olha para a TV, os grandes meios da TV, eles estão ligados à cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo. O resto do Brasil, eles fazem um total achismo muitas vezes, e aí você acaba vendo novelas onde ela se passa na Bahia e o elenco todo é carioca. Então isso é bastante comum, a gente está até tão acostumado a ver isso que a gente nem questiona mais, né? Eu cresci em Guarulhos, na Grande São Paulo, e tipo, eu brincava na rua, né? E daí eu pegava docinhos, às vezes passava pessoas pegando, e eu brincava com uns vizinhos que eram evangélicos. E daí eu pegava o docinho, que daí umas tias passavam passavam de carro, paravam, via crianças brincando na rua e dava os doces. E daí essas vizinhas falavam: mas você vai pegar esse doce dessas pessoas, tipo, do mal. E eu, por que? Cosme e Damião? Não, porque, tipo, Cosme e Damião, assim, eles existem na Igreja Católica também. Eu era catoliquinha de criação quando eu... E é engraçado porque, apesar de eu saber que a igreja é extremamente preconceituosa com religiões espíritas e com religiões de matriz africana, eu só na época nem tinha pra mim, Cosme e Damião. É Umbanda, mas eles acreditam em Cosme e Damião também? Então tudo bem, gente. Pra mim tá tudo certo. E eu comia vários docinhos. O importante pra criança é isso, entendeu? Ela não vai entender essas coisas, essas firulas complexas aí. Tô entregando doce, viu? Vou pensar em mais alguma coisa, hein? Totalmente. E é legal a gente linkar aqui com um outro assunto, que é essa questão do estereótipo da bruxaria, né? Que você tem isso através da história em várias frentes, né? Você começa com a bruxaria como algo muito negativo, a bruxa é do mal, aí depois a bruxa é do bem, tem a bruxa do bem e a bruxa do mal, aí depois agora a bruxa é do bem, que ele é legal, ele é Harry Potter, ele é show, ele faz o Ru na vassoura, é o cara da hora, e aí volta, vira e mexe com a bruxa maligna nos filmes de terror e tudo mais. Esse estereótipo da bruxa e da bruxaria em si, vocês acham que ele se arrefeceu com a cultura pop ou a coisa continua na mesma frequência? Quando a gente fala dessa questão do Cosme e Damião, sempre veio também essa relação ali com o doce amaldiçoado, né? Ele veio de lugares de bruxaria, porque vai fazer essa ligação com a Umbanda, então você vai trazer essa coisa maligna no doce também. Então é meio João e Maria e tal. Então, total, né? Vocês acham que isso se arrefece com essa pluralidade que nós temos hoje, essas versões de bruxas diferentes, ou ainda existe a bruxaria como algo negativo, puramente?
Alguns anos atrás eu vivia num mundo de fantasia que eu achava que esse negócio de preconceito contra a bruxa já tinha acabado há muito tempo, que era coisa de livro de história. Eu não achei, porque eu via tantos filmes no cinema que eram tão legais, e hoje em dia, assim, alguns anos para cá, que a gente tem visto o fundamentalismo, né, voltando. Na verdade, ele já sempre esteve aí e a gente não percebia. Todo o preconceito e tal voltou à tona, né? Então, agora eu descobri que ainda continua bem pesado, assim, preconceito contra qualquer outra coisa que não seja aquilo que a pessoa conhece, né? A questão da bruxa, do estereótipo da bruxa, é que ela, em todas as sociedades, assim, que tinha prática de magia, você tem a prática de magia que é ok, que geralmente ela pertence a um grupo seleto, normalmente homens, mas em alguns lugares até que não só, mas geralmente homens, e esse é um grupo que estuda, que pesquisa, são meio acadêmicos. E daí existe a prática mágica da ralé. E a ralé é quem? Sei lá, tipo Babilônia, atores de teatro, vendedores ambulantes, isso já é gente que viajava muito de cidade em cidade. Ralé, esse povo da ralé, pobre, magia do mal, entenda? É uma coisa, a bruxaria maligna, em todas as sociedades que ela é vista de uma forma negativa, ela só é negativa se ela dá poder para pessoas que não deveriam ter poder dentro daquela sociedade. E daí, por isso, na maior parte dos lugares, a bruxaria é associada ao feminino. Não é só ao feminino, né? Mas é muito associado ao feminino por isso, porque na maior parte das culturas existe essa discrepância entre o estado social do homem e o estado social da mulher. O Bruno acabou de me dizer que eu usei ralé de um jeito preconceituoso. Não, gente, eu não estou dizendo que eu concordo com esse termo. Eu estou dizendo que é o que o povo, como o povo que vai pensar desse jeito fala, tá? É preconceituoso, sim. Eu sei que o termo é preconceituoso. Eu usei de propósito para indicar um preconceito. Então, e daí a forma como essa bruxa vai sendo constituída, e eu acho que isso que o Anderson apontou, né, essa forma como a gente tem várias formas de encarar a bruxa, eu acho que é porque existiu, as culturas foram se globalizando e aí a gente foi pegando várias formas de entender a bruxa. Mas, assim, existiu durante um tempo uma predominância da visão judaico-cristã, e daí, no caso, majoritariamente cristã, mais de origem judaica, que tem essa visão negativíssima de qualquer criatura que vá fazer uma mágica que não seja a mágica sacerdotal, né? Porque se você parar para pensar dentro do catolicismo, e eu digo isso como ex-católica, é extremamente ritualístico, né? Você tem, inclusive, todos os principais elementos da magia. Você tem símbolos, você tem imposição de mãos, você tem palavras mágicas que transformam uma coisa em outra, né? No caso da consagração da hóstia, como o corpo de Cristo. Então, só que assim, qual que é a grande questão da bruxaria? Essa prática mágica que eu faço é religiosa, ela não é magia, ela é certa, ela é boa. Essa prática religiosa que você faz, essa prática é do mal. Então, existe é muito mais uma guerra pela predominância do discurso e pela predominância da narrativa. A cultura pop, o que eu acho que ela faz é muito dar uma democratizada, no sentido de que antes a bruxa era narrada, hoje em dia ela narra. Então você tem várias pessoas que seriam costumeiramente bruxas e lidas assim pela comunidade, pela igreja local. No Brasil a gente tem um histórico, porque assim, a gente vê, sei lá, em um lugar, pessoa de cultura de fora da comunidade, mas é um local, sei lá, vamos pensar na Inglaterra, no interior da Inglaterra. É todo mundo em inglês. Se é todo mundo em inglês ali, então beleza. Quem que vai ser a bruxa? Pobre, velha, viúva, caolha, manca. Isso vindo já da tradição judaica de que um defeito, bem entre aspas, tá, gente? É como a forma na época se falava. Um defeito físico marcaria um defeito na sua alma. Então, sai dessa parte, né? Quando é um grupo com uma cara homogênea, e então predomina a questão da classe. Se a gente parar para pensar no Brasil, nos Estados Unidos, em locais em que a gente tem uma mescla de raças, eu vou usar raças que é o termo como termo sociológico mesmo, né? Pessoas que, tipo, são
poderiam ser de status sociais parecidos, mas não. Chegou uma raça e disse que a outra era menos. Essa raça que é tida como menos em determinadas culturas, essa vai ser a bruxa. Então, na história, se a gente olhar a literatura brasileira do século XIX, a gente vai ter bruxos, também homens, mas que vão ser caboclos, que vão ter origem de alguma etnia indígena ou que vão ser de origem negra. Principalmente Yorubá, porque eu acho que o panteão Yorubá é muito rico e daí trazia uma imagética muito forte no imaginário, né? Mas não só, assim, pensavam em espíritos. A gente, pelo viés dos Estados Unidos, a gente pensa muito no voodoo, né? Que também é uma religião secrética haitiana, daí também é lida dessa maneira negativa, porque justamente os Estados Unidos tentam não ser racistas, né, no discurso, mas eles são, né? Então, e daí a gente pensa na cultura pop, quando eles vão fazer magia do bem, essa magia está em latim. E quando eles vão fazer magia do mal, eles vão fazer magia ou pode ser em latim também, mas vai ser magia em línguas africanas, vai ser magia em em línguas celtas, né, irlandês, gaélico, etc. Enfim, tagarelei muito, gente, mas eu acho que a cultura pop, ela permitiu, assim, um pouco dessa quebra, porque agora eu vou ter, sim, Tituba. Vai ser a bruxa negra que vai contar a história dela. E daí vocês que aceitem. Ela não é mais aquela pessoa que alguém pegou e jogou uma carga em cima dela. Ela é a pessoa que está contando a própria história. Isso também se traduz em uma obra infantil, quando a gente tem uma comunidade inteira de bruxas, né, como no caso do Harry Potter, mas aí você vai ter essas são boas, essas são más, mas é uma questão de sociedade fechada, né? Em Sabrina a gente tem também, né, bruxas. Essas são boas, essas são más, mas é uma sociedade que funciona dessa maneira. Sim, você acaba sendo dicotômico de novo, eu né? acho... fala. Você acaba fazendo essa questão do bem e do mal, né? O certo e o errado dentro da cultura pop também. Então é mais uma vez uma influência da igreja em si, do cristianismo nesse processo também, dicotômico de pós. Existe o bem e o mal. Você agora tem a bruxa boa e a bruxa má. Então você tem esse duelo de novo acontecendo, né? Então, mais uma vez, Lorena. Duas coisas. A primeira é mais a título de curiosidade mesmo, não sei se a gente pode desenvolver muito disso, mas aqui no Brasil, importado de Portugal, a gente tem essa relação entre a bruxa e o lobisomem no sentido de que eles nascem por meios meio parecidos. Você se torna um deles por maneiras meio parecidas, mas não só isso. Quando você faz uma avaliação, e aí eu imagino que seja com as bruxas na Europa também, mas para os lobisomens também vale, eles têm essa questão em comum de serem pessoas que dentro da comunidade elas têm esse destacamento, né? Então o lobisomem ele também assume essa posição de ser um cara estranho. A gente tem, tipo, na Europa, acho que lá pra Escandinávia, eu imagino que outros países também, pessoas com, tipo, monocelhas, o pessoal dizia que era lobisomem. Então, tipo, todas as coisas que tinham características um pouco distantes, a gente tem essas duas figuras de gêneros diferentes que têm essas coisas em comum, mas você nota que elas se manifestam de formas diferentes também, né? O modo que o lobisomem se comporta, o modo que a bruxa se comporta na sociedade e na forma de monstro são coisas diferentes. E outra coisa que eu acho interessante, a gente falou bastante de cristianismo, e eu não vou negar o papel que ele tem em demonizar todas essas coisas, mas eu acho muito interessante a gente pensar na diferença do catolicismo institucional e do catolicismo popular, né, que tem toda essa integração, porque a gente vai ter a figura feminina que performa rituais mágicos no catolicismo, que são as benzedeiras, né? E a gente vai ter elas cumprindo um papel muitíssimo parecido com o que a gente atribui às bruxas em outros contextos. E é engraçado porque elas, inclusive, conseguem coexistir com as bruxas como um viés positivo, enquanto as bruxas são um viés negativo de um mesmo posicionamento. A gente tem no trabalho do Franklin Cascais lá em Florianópolis, que é a consagrada Ilha da Magia, né, cheia de história de bruxa. Justamente isso daí, a gente tem a bruxa maligna vai lá, faz o caos, assim, atrapalha a vida das pessoas, e ao mesmo tempo a gente tem uma outra figura
que contrapõe ela diretamente e geralmente é a responsável por resolver os problemas causados pela bruxa, que é justamente outra mulher, que é a benzedeira. Eu acho isso muito louco, porque na questão popular a gente tem isso estabelecido. As benzedeiras são, tipo, acho que por todo o país tem alguma presença em algum grau, assim. Mas quando você vai olhar no institucional da igreja, o cenário muda completamente. É tipo como se isso não existisse. E é esse institucional que vai mostrar para as pessoas que não vivem essas coisas como que as coisas funcionam, né? E aí você entra nesse conflito de o que eles estão te apresentando e o que realmente está acontecendo. Eu achei muito interessante isso que a Carol falou de quando a magia é boa em latim e quando é má em outras línguas. Eu pensei, inclusive, no Harry Potter, né? Que o feitiço de morte é a Avada Kedavra. A maioria dos feitiços é em latim, mas o feitiço de morte é de outro lugar completamente. Isso deu certo, até. Não, eu ia até trazer esse lance do Harry Potter para essa questão de como a gente chegou ao ponto, né, dentro da cultura pop, dentro dessa cultura de massa toda, onde a gente saiu da bruxa sendo caçada, fogueiras e etc., todo esse processo histórico, para um parque de diversões do Harry Potter, onde você pode ser o seu bruxo que você quiser. Gente, o que aconteceu, sabe? Esse processo de demonização, ao mesmo tempo, ele continua, ao mesmo tempo que a pessoa pode se identificar com um bruxo hoje, e é bastante comum e tranquilo nesse processo todo, né, da indústria. Então, é incrível como a cultura se transforma e como os meios a nossa estrutura da sociedade, como o capitalismo, faz com que isso seja introjetado na cultura de várias formas. Então você vai ter, ao mesmo tempo que eu posso demonizar o Harry Potter, eu posso mandar meu filho pro parque de diversões do Harry Potter. Cara, eu acho isso muito louco, porque eu não vou ligar a câmera dessa vez porque estava travando muito, mas enfim. Eu acho muito louco, porque eu não vou dizer que isso é negativo, nem vou dizer que isso é positivo, e fica nessa nebulosidade do que é, mas eu acho que muito de as bruxas e não só as bruxas, mas todas essas temáticas mais misticistas, com coisas ocultistas, coisas assim que geralmente são mal vistas ou são termos pejorativos e tal, na área do entretenimento elas se transformam, elas viram um objeto de consumo, e como objeto de consumo, tudo bem você gostar de bruxas. Como objeto de consumo, é legal ser um lobisomem. Como objeto de consumo, é bacana você assistir a Sabrina lá do Netflix fazendo uns negócios satânicos assim. Só que é legal porque é um produto de consumo. E aí, ao mesmo tempo, quando isso sai da questão do entretenimento, quando a gente começa a tratar isso como algo mais sério, algo mais real, aí a coisa muda de figura completamente. Isso vai ser sobre as bruxas, isso vai ser sobre folclore, isso vai ser um pouco do que eu falei na última live do Hora Folk, quando a gente estava falando de Iroki, né? Que a gente tem a Europa e os Estados Unidos fazendo toda uma produção cultural sobre as coisas dos países deles, mas ao mesmo tempo a gente vai ter, entrando nos contextos daquelas cidades, a gente vai ter autores que fazem pesquisas folclóricas lá, falando que as pessoas continuam tendo atitudes muito parecidas com as nossas, de achar besteira, de achar coisa de gente burra, de achar coisa de gente que não tem intelecto suficiente, não sei o que, você vai... eu lembro que eu li uma reportagem de um cara que ele tinha um terrenão, assim, tipo uma fazenda, e ele tinha uma área da fazenda que ele não mexia, isso atualmente, assim, tipo, uns 2 anos atrás, ele não mexia nessa área, porque essa área é território das fadas e ele não podia mexer ali. E as pessoas, tipo, quando isso começa a sair isso aqui é uma história de fantasia muito legal, as pessoas elas falam, nossa, que cara burro, como é que ele faz isso? Por que ele não mexe no negócio? Porque ele tá com medo de fada, viu? Idiota. Então é muito louco isso, porque a gente tem essa divisão muito absurda entre produtos pra gente consumir
e como que é na realidade, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você apresenta como um produto de consumo, você apresenta como algo legal, você também abre espaço para algumas pessoas conseguirem mudar a concepção delas com aquilo. Elas conseguem ver de outra forma, elas conseguem ir atrás. Então, tipo, tem essas duas consequências que acontecem por conta da massificação, por conta desse tema como entretenimento. E o problema é justamente que elas sempre vão ter esses dois resultados. Tipo, eu não acho que, a não ser que a abordagem seja muito ruim, a tendência é ter os dois resultados. Você não tem como fugir disso. Sim. E aí você fica naquela dúvida, poxa, eu devia apoiar, então, a gente continuar falando sobre isso no entretenimento. A gente deveria continuar falando de bruxas no entretenimento, sendo que isso estereotipica, sendo que isso transforma elas em ficcional, mas ao mesmo tempo isso está abrindo esse espaço de diálogo para poder apresentar para essas pessoas. E como é que a gente faz? Não sei. Acho que fica nesse limbo maligno disso como uma resposta e ao mesmo tempo como algo que cria outro problema também. Eu acho que Harry Potter, né? Ele foi mais bem aceito pelas pessoas também, começou a magia a ser mais bem aceita porque era pop e porque é como se fosse fantasia, né, na verdade. São dois tipos de magia diferentes. A magia fantasiosa do Harry Potter é diferente de Wicca, que é diferente. Então, tem gente que não tem preconceito contra Harry Potter porque é fantasia. Mas tem preconceito contra Wiccanos e tal. Tem gente que faz essa diferenciação. Já tem outros que não, que queimam o livro de Harry Potter na fogueira. Lá nos Estados Unidos teve um movimento a esse respeito. Mas eu acho que a maioria vê mais como fantasia. Magia que é apresentada pelo mundo pop em geral. Carol, posso fazer uma pergunta? Oi, faça! Você acha que tem um peso político na perseguição de certas figuras centrais nesses grupos excluídos que são tidos como bruxas? Sim. Assim, por um lado, tudo que eu estudo, a gente não pode achar que, tipo, as pessoas começaram a queimar bruxa porque elas queriam destruir politicamente a força de certas pessoas. Eu acho que isso é muito simplista. Eu acho que é meio simplista e pensar muito em termos de causa e consequência. Você falar, eu odeio mulheres, então eu vou dizer que elas são bruxas e eu vou queimar elas vivas. Porque, tipo, mano, aquela mina lá não queria me dar, então eu vou dizer que ela é bruxa. Eu acho que não é assim que se cria a imagem da bruxa, né? Ela é uma junção de fatores. Que, aliás, tipo, tem 1 milhão de historiadores que se debruçam justamente sobre a junção desses fatores para criar, porque é um fenômeno muito impressionante. Mas, assim, era bruxa porque as pessoas acreditavam em bruxa. Ninguém falava que era ET, ninguém falava que era, sabe, assim, tipo, a culpa é de quem existe naquele momento no imaginário popular. O que você vê claramente em alguns processos, pelo menos em alguns dos que eu estudei, é uma instrumentalização da justiça. A gente nunca viu isso no Brasil, né? Isso não existe. Então, assim, deixa eu me livrar deste rival político aqui, então vamos inventar umas acusações com eles quando não tem, tipo, nem tem prova, assim. Mas, assim, a questão da bruxaria é uma aberração jurídica, assim, porque é aceito como prova testemunho de outra bruxa, sendo que em nenhum outro processo jurídico se aceitaria a prova de alguém que já foi condenado por aquele crime. Você aceita coisas muito circunstanciais. E sabe o que é engraçado? A Inquisição não foi quem condenou mais bruxas assim violentamente, fora na Alemanha. Era a justiça secular que condenava a bruxa. A Inquisição virava... sério, eu peguei uns processos e fiquei surpresíssima. A última pessoa condenada por bruxaria pela Inquisição Espanhola, por exemplo, que é famosíssima, foi em 1608. Tinha lugar queimando bruxa em 1700 e pouco. Então, porque a Inquisição eles pegavam e falavam, mano, não, isso é circunstancial, tá bom, achei aqui uns matinhos, mas isso não significa que ela cheirou esses matinhos e foi voar com as amigas em torno da fogueira, sabe? Então, mas na maior parte dos processos seculares, eles têm isso. Tipo assim, a vizinha chega, olha, eu xinguei essa moça de bruxa semana passada e eu dei um tapa na porca dela, na vaquinha dela.
E daí ela ficou puta comigo e disse que eu ia me arrepender. E daí meu filho ficou doente e morreu. Então, assim, nos processos de bruxaria que eu li, nos panfletos que relatam processos, você vê muito uma construção narrativa que serve de prova do crime. Isso jamais seria aceito na justiça. Mas, assim, em alguns casos você vê que é claramente um estopim de um problema que aconteceu ali. Tipo, eu não vou dizer assim que eles querem condenar as bruxas para apaziguar Deus por causa de coisas, mas você vê uma grande coincidência entre, por exemplo, época de enchente, época de seca, época de, tipo, praga em plantação, aumenta a perseguição às bruxas, porque, nossa, tem que ter alguma explicação, Deus não ia fazer isso com a gente tá numa sociedade que realmente acredita em Deus, não é assim, tipo, na qual eu quero dizer, Deus é muito presente, assim, ele manifesta muita vontade, né? Então, você para pra pensar, se Deus mandou essa praga é porque tem uma bruxa aqui no nosso meio e a gente não achou ela, então a gente tem que pegar ela, achar ela e condenar ela, porque daí Deus vai tirar essa praga da nossa plantação. Mas você vê, em alguns casos, um muito famoso, e é um que eu estudo, que é a tentativa de assassinato do rei James da Escócia, e depois foi rei da Inglaterra, o sucessor da Elizabeth I, que eles usaram testemunho de bruxas para se livrar de um duque que estava muito querendo o trono. Então dizem, tentamos matar o rei. Veja bem, eu tenho como dizer se o rei acreditava ou não em bruxaria? É impossível. Pelos escritos dele, parece que ele acreditava. Mas assim, é muito conveniente você ter um monte de bruxa. E assim, no caso dele, são mais de 100 bruxas falando que elas foram contratadas por esse duque para, sei lá, batizar o gato, jogar ele no mar e levantar uma tempestade para afundar o navio do rei. Que foi isso que aconteceu, basicamente. Então eu acho que existe, assim, a instrumentalização da justiça. Como essa temática é atual, né? Às vezes... você viu um filme, a gente está falando aqui mesmo agora dessa relação de como as bruxas estavam na fogueira anos atrás, na forca, e hoje elas estão no parque de diversões e hoje ainda elas são apedrejadas e queimadas. Então ainda temos esse processo acontecendo na sociedade de alguma forma. Então você tem em cidades de interior, em cidades grandes também, você tem a bruxaria como palavra sendo colocada como esse genérico pro bizarro, pro maldito, maligno. E isso é hoje, é agora. Então você tem, em cidades, as pessoas são perseguidas mesmo. Essa pessoa é uma bruxa e vamos atrás dela com um fundamentalismo religioso acabar com a vida dela, porque ela é uma bruxa e está acabando com a nossa. E a demonização de tudo hoje, né? Hoje você pode, com as fake news ainda por cima, né? Que você traz ali uma notícia falsa para se engrandecer de alguma forma, você vai mais uma vez trazendo essa narrativa dessa pessoa maldita que vai te trazer o mal e tudo de novo, e a gente não para ali com todos os meios de... Como é que isso acontece com todos os meios de comunicação que nós temos? Tá aí, né? Estamos aí até hoje com essas problemáticas acontecendo, e quando a gente vem problematizar, a gente não vem problematizar à toa, não é uma besteira, isso é muito sério, e a gente tem que levar isso a sério. Eu queria falar do trabalho de vocês, então queria que a Renata um pouco explicasse a sinopse do Arma Escarlate, para quem não conhece, para quem quer refrescar a memória aqui, e como essa ideia ela está hoje, né? Como é que nós estamos em relação aí ao futuro desse projeto? Fala aí, Renata. Arma Escarlate é o primeiro livro da série e conta a história do Hugo, que é um menino de 13 anos, morador da favela Santa Marta, aqui no Rio de Janeiro, que durante um tiroteio em 97 descobre que é um bruxo. E aí ele foge com o objetivo de aprender magia o suficiente para voltar e acabar com o bandido que está ameaçando a família dele. Foi inspirado em Harry Potter mesmo, muito fã de Harry Potter. Ficava imaginando como é que seria a comunidade bruxa no Brasil, né? Com toda a mitologia brasileira, o folclore brasileiro e todas as diferenças culturais brasileiras. Então, na minha série são 5 escolas de magia, uma em cada região do Brasil. E em cada um dos livros, o Hugo vai conhecer uma dessas escolas por motivos diferentes.
E é basicamente isso, assim, cada livro tem vários seres folclóricos, tem também os seres mitológicos da Europa, porque como a gente falou, né, parte da cultura brasileira é pegar o que vem de fora, né, e abrasileirar. Então, no sul do Brasil tem imigrantes de centauros, tem os vampiros que vieram para cá para curtir a night carioca também. Parece né? Não, maravilhoso, maravilhoso. E como é que estamos aí? Você está com quantos livros? Como é que está indo? Acabou, encerrou a saga? Como é que estamos? Não, ainda faltam 2 livros, que tem esses aqui por enquanto. É porque são 3 livros, na verdade, mas o terceiro ficou com 900 páginas, então foi dividido em 2. Porque a Amazônia, né? Não dava para... chegando na Amazônia tem tantos seres folclóricos e mitológicos que é impossível em menos de 900 páginas. Então eu dividi em 2 livros e agora estou escrevendo o 4º, que vai passar no Sul. O 5º termina em Brasília. Espero que não termine em pizza. Aproveita e já chama os snipers lá para Brasília. O vilão principal do livro é um político, né? Tinha que ser. Obviamente. Faz todo sentido. Em qualquer momento da história do Brasil, você vai fazer todo sentido. É ótimo, que fica atemporal. Aqueles políticos sedutores, né? Que você... Nossa, eu acho que eu vou ficar do lado dele. Não, com certeza, com certeza. Carol Chiovato, por favor. Oi. Então, o Porém Bruxa, ele é uma mescla de muitas coisas, muitas referências e bem paulista nesse sentido, né? De, tipo, a gente recebeu imigrantes de, tipo, vários lugares, em várias épocas diferentes, e daí essa aqui é uma salada de, tipo, sei lá, eu acho sempre um sarro que os pratos mais típicos de São Paulo são pizza e sushi, assim. Então, tipo, é uma coisa... Então, isso é uma coisa, né? Eu tentei deixar o ambiente urbano, porque eu sempre gostei muito de histórias de magos. Eu gostava muito do Constantine, do quadrinho do Hellblazer. Eu gosto muito de fantasia urbana, mas de fantasia urbana no ar, porque eu sempre gostei desse viés investigativo. Só que no ar, no Brasil, com uma protagonista mulher, me parecia sempre uma coisa um pouco... Constantine fuma em Londres 2 horas da manhã, cara. Você consegue imaginar a minha bruxinha andando de boinha na Sé às 2 da manhã? Só não, sabe? É impossível. Ou então, sei lá, na Lapa. Não, na Lapa não, porque a Lapa é de boa. Não, na Praça Tiradentes, em Rio de Janeiro. Ou, sei lá, pense nas suas capitais respectivas, um lugar tipo Centro Velho, que fica todo o comércio fechado e fica super breu, assim. Eu acho que no ar, pra gente, não me parece uma coisa... Não me é muito convincente, especialmente com uma protagonista feminina. E daí, veio de outra coisa, que daí sim tem a ver com a minha pesquisa, essa questão da disputa pela narrativa, a questão de a bruxa deixar de ser o narrado e virar narradora. Uma coisa que sempre me aborrece muito em obras sobrenaturais, eu gosto muito de fantasia, é a ideia do cristão como bom e todo o resto como mal. Mesmo quando a galera vai pôr o cristão como, tipo, nossa, a igreja é super do mal, o cristianismo tá certo e o resto tá errado. Então, por exemplo, é muito comum mitologias de séries e filmes colocarem, sei lá, existe Deus, existem os anjos, até tem uma treta entre anjos do bem e anjos do mal, Deus tá sempre ausente. Mas quando vai aparecer algum ser do mal, esse ser é egípcio, ou esse ser, sei lá, Papa Legba, assim, aparece uma galera de... Então, daí, isso me enchia um pouco o saco, porque eu falava, por quê? Por quê? Eu fico pensando, por exemplo, Penny Dreadful, que eu achei bem boa a série, mas, um grande mas, a gente tem a protagonista da Vanessa Ives, que é a Eva Green, rezando pra Deus, não sei o que, e daí ela descobre que, na verdade, em outra vida, ela era a mulher do Lúcifer, mas, na verdade, ela é uma reencarnação de uma deusa egípcia.
Cansa minha beleza. Esse tipo de coisa. E eu fiquei pensando, a gente pensar isso no Brasil é o quê? Seria propagar preconceitos contra religiões de matriz africana e contra tradições indígenas, porque se Deus está certo e todo o resto está errado, quem está errado são as outras culturas. Então, na minha mitologia, nossa, minha cachorra aqui disparou, vocês estão ouvindo ela? Sim. Então, Mas dá pra, quando você fala, ainda dá pra te ouvir. ó, eu vou tentar aqui. Então, o que eu fiz? Eu decidi que era tudo verdade e que as entidades das várias religiões, elas são amigas entre si, elas estão de boinha, cada uma atua na sua esfera. E quem faz merda são alguns representantes de algumas religiões. Mas, sei lá, Deus existe, eu chamo ele de o Verbo. O Verbo existe, existem anjos, e o Verbo, tipo, ele atua sobre quem tem fé nele. Na verdade, a fé é o grande elemento-chave. Se eu acredito no Deus cristão e eu sigo os preceitos cristãos, eu vou ser julgada quando eu morrer da forma como os cristãos concebem a religião. Mas se eu acredito nos orixás e eu sou filha de Oxum e quando eu morrer eu vou pro Orum, e é isso, gente. Vou voltar pra Terra e como filha de Orum de novo, ou filho de Orum, né? Mas enfim, então eu pensei dessa forma a mitologia. Ué. E o A bom... internet acha que eu falo demais, gente. Ela fica... A internet é o Oscar, né? O microfone do Oscar, essa internet. Porque o bom foi que da primeira vez que ela tava respondendo, caiu, da segunda vez... Corta ela de novo, gente. que ele acha que eu falo demais, eu acho isso também. Então, e daí é basicamente isso. Então a Isis é essa bruxa que conta a história, ela é uma narradora. E ela tá nesse contexto extremamente múltiplo, de uma cidade de 12 milhões de habitantes, e cada um tem 25 mil origens diferentes. Ou seja, como que fica na cultura brasileira que eu posso ir na missa e na gira? Na missa numa semana e na gira na outra. Isso eu vou explorar mais pra frente, mas nesse primeiro livro eu não entrei ainda nas pessoas que acreditam nas duas coisas. Mas o livro começa com ela recebendo 3 casos, de maneiras diferentes. Ela é uma bruxa intuitiva, então ela meio que olha pro lugar que ela tem que olhar assim, naquele momento. Porque a grande deusa que rege os bruxos, ela é uma entidade superior, é a própria Terra, que é a única que não precisa de fé, porque a gente depende dela. Então todos os outros dependem de fé. E ela comanda, então, tipo, as religiões comandam a alma, a fé comanda o corpo, e a Terra comanda o corpo, e as religiões que não acreditam na divisão entre corpo e alma, isso é um problema para o futuro, mas eu já pensei nisso também. Mas a Terra, ela sempre predomina no meu livro. E essa foi a maneira que eu encontrei de equalizar todo mundo. E daí os bruxos são representantes da Terra, e eles garantem, a Isis ela é monitora, ela garante que entidades de religiões diferentes não façam merda no nosso plano. Tipo assim, seu limite de interferência é tanto, se você fizer coisa X a mais, você só vai ter que ser mandado de volta para onde você veio. Isso podem ser entidades tanto do bem quanto do mal, entidades ambíguas, isso cada caso é um caso. Isso à parte, ela é sujeita a um conselho de bruxos, etc., que comandam o mundo todo, não sei o quê. Ela tem um chefe lá dela, que é o corregedor, que ela tem que responder a ele, porque ela não pode ajudar os comuns, que somos nós, com magia. Mas é óbvio que ela ajuda. Ela tem uma melhor amiga que é delegada da Delegacia da Mulher. Volta e meia aparece umas treta pra resolver e ela vai e ajuda, tipo, sem pensar 2 vezes. O primeiro caso que a Isis recebe vendo na televisão, ela vê que uma menininha foi sequestrada. E daí, como ela viu, assim, a atenção dela foi atraída pra TV de repente, ela percebe que ela teve uma intuição e que isso tem a ver com magia de algum modo, ela ainda não sabe como. O outro caso que ela recebe, essa amiga dela da Delegacia da Mulher chega e fala: olha, o menininho denunciou que a mãe dele sumiu e ele acusou o padrasto. Nesse caso, a suspeita é de feminicídio, mas a gente precisa, de algum modo, saber se essa mulher está viva, saber onde ela foi, saber se foi mesmo, etc. E aí, beleza. E ela tem uma amiga, que é filha de santo, e que o terreiro sofreu um ataque de extremo
neopentecostais extremistas, como tantas reportagens que a gente vê, e daí ela chama a Isis e fala, não, a mãe Margarete está aqui, ela precisa ir para o hospital porque ela está com pressão alta, mas ela não vai sair daqui enquanto você não chegar. E daí quando a Isis chega lá, na verdade, a mãe Margarete está com o Exu incorporado, e tipo, eu sei que não se incorpora um orixá, mas no caso era uma mensagem urgente que o abridor de caminhos tinha que passar para ela. Gente, isso é um spoiler, eu acho. É isso que eu ia falar! A gente tá no capítulo 3, isso é bem pequenininho. Ele dá uma imagem para ela, é um micro spoiler, ele dá uma imagem para ela, que é um selo de uma onça, uma madeirinha em forma de onça, para ela investigar. E tem essas 3 casos que caem no colo dela, assim, com algumas horas de diferença, e ela tem só que, tipo, wow, what's happening? E daí, enquanto isso, a gente vai vendo ela existindo na cidade, ela com os amigos dela, que são comuns, e que viraram amigos, mas em algum momento foram consultores dela para algum caso. E ela tem que resolver isso. E é isso. E daí tem a vida pessoal dela com um trem atropelando tudo no meio. Nossa Então, senhora! É uma pauta completa essa obra. Muitas coisas, muitas questões. Eu acho que... Muitas coisas acontecendo. Não, interessantíssimo, assim. É interessante como você pode, né, falar com essa relação da cultura pop, trazendo elementos nossos aqui que a gente geralmente não para tomar esse viés, né? Se pensar nessa perspectiva. A gente está aí agora, recentemente, com Desalma na Globoplay, onde você vai ter ali a bruxa sendo tratada no Brasil, né? No interior do Brasil. É uma série que saiu essa semana, então você tem aí uma grande produção brasileira tratando isso também. Então, é interessante ver esses temas surgindo, entrelaçando temas muito nossos, assim, isso que é muito legal. Lorena, você tem algo a dizer sobre os Sétimos Filhos? Alguma novidade aí, alguma questão que você queira tratar? Assim, eu posso falar da minha obra, mas diante de livros eu me sinto um pouco angustiada, porque como eu faço tirinhas e eu ainda não consegui estabelecer um ritmo muito bom, eu não tenho muito conteúdo. E aí eu não quero ficar falando sobre todas as ideias que eu tenho na minha cabeça também, porque eu acho importante eu trabalhar para mostrar isso no trabalho, né? Mas enfim, o que eu tenho de trabalho é esse quadrinho chamado Sétimos Filhos. Ele eu acho que eu vou chamar, apesar de ser em formato de tirinha, ser uma coisa bem engraçadinha, por enquanto eu acho que eu consigo considerar ele uma fantasia urbana, porque ele tem todos esses elementos folclóricos e fantásticos que se dão no ambiente da cidade, que é aqui em Brasília, mais ou menos. Eu não estabeleci certinho, não disse, eles moram em Brasília, mas eu sempre estou colocando elementos aqui da cidade. E eu ainda não consegui implementar isso com certeza nos Sétimos Filhos, mas eu já consegui implementar tipo, nas minhas ilustrações por fora, que é uma coisa que as duas falaram um pouco, que é essa questão de que o Brasil ele tem na formação dele uma questão de imigração massiva de vários lugares do mundo. Então, ainda que a gente tenha, pesquisando o que a gente fala da cultura daqui mesmo, a gente tem uma coisa daqui, quando a gente imagina um universo de fantasia urbana, não tem como a gente não pensar em como que não vai ter uma comunidade assim de entidades fantásticas de outros lugares. Então eu tenho, por fora de Sétimos Filhos ainda, mas que eu ainda vou inserir dentro, uma personagem que ela é uma raposa de nove caudos, que ela é da Coreia. Eu gosto de pegar que ela é da Coreia porque é muito... Geralmente a gente tem esse mito relacionado ao Japão. O Japão espalhou isso muito bem. E eu quis pensar nisso de propósito porque o Brasil ele tem uma quantidade de imigrantes japoneses muito grande, né? A maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão, ela tá aqui no Brasil. E aí eu pego de propósito um elemento que é muito comum no Japão, mas é coreano por conta de... Isso é por conta de pessoas que eu observei, assim, de pessoas que são imigrantes, filhos de imigrantes da Coreia, netos de imigrantes da Coreia. E tem toda essa problemática, né, de você bater o olho e você, porque o fulano lá é japinha e tal, ele é japonês e não sei o quê.
E aí eu pensei, pô, eu já gosto dessa criatura, eu queria inserir ela em algum contexto daqui, aproveitar justamente esses conceitos que a gente tem no Brasil, né? Essa questão com o imigrante japonês, alguns estereótipos que tem, poder trabalhar isso, né? Eu ainda quero poder pensar isso, não necessariamente para Sétimos Filhos, mas para qualquer trabalho futuro que eu gosto dessa ambientação de fantasia urbana, poder inserir esses elementos de fora, né? E essa interação, claro, sem tirar o foco do nacional, mas é legal pegar esses pontinhos de fora e dar uma pincelada, porque quem não gosta, né, de ver uma referência assim que a pessoa conhece, isso daqui eu ia falar, não sei o quê, e aí eu acho bacana fazer esse tipo de inserção. Mas não consegui botar ainda no quadrinho, o quadrinho ele ainda ele tá bem centrado aqui, ele tá fazendo apresentações leves de coisas daqui, então a gente tem os protagonistas que são lobisomem e são a bruxa, mas eu estou trabalhando o contexto de como que eles estão aqui dentro, de como que é o mito da bruxa aqui no Brasil, como que é o mito do lobisomem aqui no Brasil. Aí já apareceu o Saci, já apareceu a Pisadeira, já apareceu a Besta Fera, e aí eu vou incluindo esses temas e falando sobre eles à medida que eu vou fazendo o quadrinho, e eu espero ainda poder abordar muita coisa. Porque a gente sempre tem 1 zilhão de ideias, né? A gente não para. A gente pode ter postado o trabalho ali, mas enquanto a gente não está fazendo o trabalho, a gente está maquinando 1001 coisas e pensando em mais 1 milhão de universos e possibilidades possíveis. Então é isso, eu fico querendo pensar como que eu vou colocar essas coisas, mas ainda vamos ver como é que vai ser. Não, com certeza. Nós temos muitas pontes, né, com a cultura pop, né, trazendo essa questão da cultura popular e a cultura pop, que são coisas diferentes, apesar de querem dizer a mesma coisa, né? A gente tem aí duas coisas completamente diferentes e o folclore não é só as lendas, né? Você falar do Brasil, falar dessas questões de dança, de gíria, de comida, de um monte de coisa, você vai estar falando de folclore também, você vai estar falando da sua região, de coisas específicas da região, que também são muito interessantes, a gente sempre tá trabalhando isso também. Então é maravilhoso. Eu acho que esses trabalhos são trabalhos que fazem... que fisgam as pessoas. Eu acho que fisgar é o que a gente consegue fazer de melhor, assim, porque como nós estamos nessa relação de cultura de massa numa competição impossível, eu acho que fisgar é o mínimo que a gente pode fazer, criar uma grande armadilha, né? Sim, esse era um dos meus objetivos no início. Era que, assim, cara, a gente só gosta daquilo que vem da Europa, dos Estados Unidos. Eu vou tentar pegar isso daqui, né? Vou pegar Harry Potter, que eu já adorava. Eu vou trazer para o Brasil e tentar fazer os leitores gostarem do Brasil, né? Conhecerem mais o Brasil. Porque eu acho que a gente tem um preconceito muito grande, né? Eu tinha mesmo, antes de ir morar fora, eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos, eu achava o Brasil meio sem graça. Aí eu fui morar nos Estados Unidos e voltei apaixonada pelo Brasil. E aí eu via as pessoas aqui também com preconceito contra o Brasil, porque não conheciam, né, toda a riqueza da cultura brasileira e o folclore e tudo. E aí eu falei, cara, eu vou pesquisar muito, vou botar isso nos livros de uma forma, da mesma forma que eles fazem lá fora, né, porque lá eles pegam a cultura deles e fazem parecer muito legal pra gente. Então eu queria fazer do mesmo jeito. E o folclore, inclusive, né? Porque eu também tinha preconceito contra o folclore brasileiro. Eu achava que o folclore brasileiro era infantil, era bobinho. Porque eu tinha aquela imagem do folclore brasileiro do jardim de infância, né? Eu tinha aprendido no jardim de infância. E no sítio Pica-Pau Amarelo. E aí parou, né? Não tinha mais nada depois, quando eu fiquei mais velha, não teve mais nada para minha idade. Do folclore brasileiro. Então ficou como se fosse uma coisa assim, desenho animado, sei lá. E lá fora não. Lá fora você tem dragões em Hollywood, né? E você acha incrível. E o brasileiro não tinha isso. Hoje em dia tem mais, né? Vou tentar puxar aqui um último assunto, que eu acho que é importante de deixar essa questão da bruxaria também como não só esse ponto de vista fantasioso,
do cinema, da TV, de fora de toda essa questão religiosa, de toda essa questão de ritualística. E eu queria, inclusive, que a Pamela, que está aqui quietinha, falasse um pouco dessa relação ritualística ou religiosa da bruxaria. A bruxaria é uma religião, é um rito, é parte de tudo isso? É só uma tradução de uma série de coisas que já acontecem? Como é que é isso? Hoje sim, né? Existem bruxas e bruxas que não pegam criancinhas, bruxas que estão aí praticando as suas bruxarias, religiões neopagãs, né? Elas tentam um reencontro com o paganismo, elas tentam reencontrar certas mitologias que foram vistas como negativas. É aquela história que a gente estava falando, né? No final, a Igreja Católica está sempre certa. O vilão são sempre outros panteões. E aí existem hoje pessoas que se voltam a outros panteões, que se identificam como bruxas. Bruxa hoje também está muito atrelada a uma prática, né? Então existem bruxas de diversas religiões. Bruxas não são só as wiccas. Muitas pessoas se intitulam como bruxas praticantes de várias religiões. Existem até as bruxas católicas, que eu acho um movimento maravilhoso, assim. Elas têm práticas e elas se intitulam como bruxas católicas. E tá perfeito, tá lindo, né? O que eu acho muito interessante, e aí eu acho que a Carol vai poder levantar, assim, super a bola, que são pesquisadores que, através das documentações da Inquisição, tentam resgatar as bruxas que sofreram processos como sendo oriundas de uma religião anterior que estava tentando sobreviver ao catolicismo. Por exemplo, tem o Leland, que tem Arádia, que é um livro super famoso e, assim, até hoje ele é muito lido. E hoje já se questiona muito a fonte de pesquisa dele, a metodologia de pesquisa dele, né? Ele tinha como metodologia principal uma pessoa que ele entrevista e que escreve um pergaminho de próprio punho e entrega a ele, e ele faz toda a sua pesquisa em cima daquilo. Tem a Murray também, que é o culto das bruxas na Europa Ocidental, que ela alega, né, que ela tem uma fonte que ela não revela. E ela tinha um grande peso na área, porque ela é egiptóloga. Então, assim, criou-se todo um livro com uma construção de uma religião pré-cristã que vem sobrevivendo e que é o grande mistério. Ela conseguiu desvendar o grande mistério da religião. E aí, assim, hoje as pessoas já olham, elas deram origens, né? Deram muitos livros posteriores, esses livros dão muitos livros posteriores, e hoje as pessoas já olham e falam assim, a metodologia de pesquisa desses livros tá meio conturbada, né? Assim, não foi uma metodologia de pesquisa que hoje seria aceitável. Então, apesar da bruxaria sim existir, e aí, assim, não é uma única religião, há vários jeitos possíveis de ser bruxas, e tem os caóticos aí, caoístas que estão aí, ó, a bruxaria é o que você intui, amigo. Sentiu vontade de fazer, vai lá e faz, sabe? Tem também os wiccas, que tem toda uma estrutura já pré-determinada, e tem as pessoas que entendem que a bruxaria, ela é, na verdade, uma prática. Então a sua religião vai ser uma, e você vai trabalhar bruxisticamente aquela religião, e é isso, assim. Então ela pode ser uma religião e pode ser uma prática dentro de uma religião. Então, existem essas duas vertentes. Existe a vertente que, eu acho que quando a gente fala em bruxaria moderna, a gente pensa mais nos wiccas. Eu acho que, assim, a gente é levado a pensar mais nos wiccas. Mas hoje existem bruxas fazendo bruxaria em tudo. O voodoo e o hoodoo, elas não se intitulam bruxas propriamente dita, né? Elas são high priestess, são sacerdotisas de voodoo, mas há quem olhe de fora e fale assim, bem,
um jeito de exercer bruxaria também. Então, eu acho que não desrespeitando ninguém, você pode ser bruxa conforme... Não, perfeito. E é interessante analisar essa coisa da pesquisa, que isso é muito folclórico, né? É muito como a gente busca a oralidade e vai vendo que, no fundo, tem muitas versões da mesma coisa e, às vezes, não tanto. Então, é curioso isso, porque a gente vai pesquisando e entendendo que quanto mais versões, essa pluralidade, essa diversidade é muito importante, né? Para você entender todo esse lastro histórico, né? Mas, ao mesmo tempo, que muitas vezes isso vai estar enviesado. Ou seja, pelo cristianismo, que vai trazer uma visão muito restrita, muito específica, demonizadora, muitas vezes. Ou vai ser de uma pessoa que estava ali, de bom grado, coração, fazendo uma coisa que era meio ficção, meio pesquisa... E não se tem ninguém para dizer o certo ou errado ali, né? Não tem um carimbo. A pessoa foi fazendo uma pesquisa. E aí você precisa ir lá atrás. E Carol tá aí, ó, indo lá atrás dessas pessoinhas também. Ah, foi a Carol. Eu li Murray ali, eu achei que alguém tivesse perguntado. Mas foi a Carol. É a Margaret Murray. Eu não sei se é pronúncia Murray. Margaret. É isso mesmo, é isso mesmo. A Murray, ela tá um pouco... É o que você falou, ela está um pouco desacreditada, não só pelo método de pesquisa, mas é porque a questão de citar fontes, assim, porque ela diz que ela tem fontes muito antigas, que falam do culto da deusa, da cavalgada de Diana e Herodíades, mas ela não aponta em cima de quem ela se fez. Isso que o pessoal na academia chama de honestidade intelectual, porque assim, eu, por exemplo, não leio grego antigo. Mas eu fui lá e li um cara que lê grego antigo, e ele pegou como são as bruxas. E veja bem, é uma questão de confiança, mas aí você vai ter outros caras que leem grego antigo que dizem que não, realmente, isso aqui ele disse que está escrito aqui mesmo. E daí você interpreta, por exemplo, o Ginsburg, o Carlo Ginsburg, ele é mais popular aqui no Brasil porque ele tem bastante tradução boa da Companhia das Letras. Mas História Noturna, a maior parte dos pesquisadores que eu li, dos historiadores, falam que ele faz algumas deduções ou ele faz algumas declarações, algumas afirmações que são difíceis de você provar, mas eles não desacreditam o Ginsburg, porque o Ginsburg faz todo o caminho, assim, olha, eu peguei esse documento, eu li isso, eu fiz isso, daí comparando isso com isso, se você vê naquela sociedade ali funcionou assim, então a gente pode deduzir que nessa sociedade aqui talvez funcione assim, blá, blá, blá. Então, assim, quando um pesquisador te dá todo o caminho da pesquisa, a gente tem como dizer se é possível. Mas, assim, como ela não dá os documentos que ela consultou, não dá para outros pesquisadores chegarem na fonte dela e ver se a conclusão dela faz sentido. Então, ela é bastante desacreditada nesse sentido, porque meio que parece, assim, uma grande fanfic do que ela gostaria que tivesse sido. E daí e eu não tô dizendo fanfic no sentido pejorativo. Não, eu acho que ela talvez tenha criado uma história, assim, que seria muito legal se fosse canon, mas infelizmente parece que não é. Dá pra dizer que não é? Não dá pra dizer que não é. Mas parece que não é. Porque os outros historiadores que eu li, e foram vários, de vários lugares e tal, que às vezes se cruzam com antropólogos e tal, eles vão falar assim... As religiões, esse negócio é meio imperialista e é uma visão muito cristã a gente pensar em uma religião dominando uma área muito grande. Isso é um pouco imperialista. A gente consegue pensar em uma religião dominando a área muito grande, sei lá, o Império Persa do Alexandre o Grande. Ai, gente, não lembro o termo dele, da origem. Macedônia. Ele da Macedônia foi lá e dominou várias áreas. E daí você pega e você distribui o conhecimento dele por várias áreas e isso cria uma globalização, digamos, ali. O Império Romano também vai dominando várias áreas e cria uma espécie de globalização ali, no sentido de que ele distribui a religião deles, ele vai pegando um pouquinho das outras. Religiosamente, o cristianismo fez isso, né? Mas quando a gente fala os celtas, assim, são muitos povos celtas. E, assim, você tem aldeias fechadas em si mesmas, que eles acreditam e louvam esse Deus. A aldeia vizinha talvez até já tenha ouvido falar desse Deus, mas louva outro. E assim vai.
Então, parece muito difícil pensar num culto único a uma grande deusa, porque, tipo, existem várias deusas de várias religiões diferentes. O que parece haver, a julgar por tudo que eu li, foi pontos em comum. Então, por exemplo, a gente para pensar. Todas as religiões antigas têm um mito do dilúvio. Alguns historiadores sugerem que deva ter havido algum grande dilúvio que afetou as áreas ali do Oriente Médio e de uma partezinha ali a parte que o Oriente Médio se liga na Europa e o norte da África. Deve ter tido alguma chuvona ali, e daí todos esses povos têm um mito do dilúvio. Então, tipo, nesse sentido, talvez... mas aí é difícil pra gente acessar, né? Porque vários desses povos não são ágrafos, né? Então, é difícil. Como que a gente vai chegar? Agora, o que eu acho é que hoje em dia a gente tem práticas neopagãs diversas, não só as Wiccas, mas, como você falou, a Wicca é a mais famosa, mas também por causa de toda a polêmica envolvendo o Gardner e tal, que é o fundador, né, da religião. Mas a gente tem algumas religiões neopagãs que alegam ter bebido dessa fonte da Idarádia ou da Murray. E você tem algumas religiões que falam, gente, a gente não acessa, mas olha só, vendo esse povo aqui que falava disso, a gente pode ser bruxo. Então, existe uma reconstituição da religião, né? Seria, de certa forma, o que os recon-helenistas fazem, de voltar a louvar os deuses gregos. Eu acho que existe uma reconstituição das religiões, e daí os neopagãos vão muito por aí. Não é minha área de especialidade, então eu não queria falar besteira e correr o risco de ofender ninguém. Gente, tranquilo. Então, na parte das religiões neopagãs. Mas eu sei que me parece que a bruxaria, ela voltou assim à tona com muita força por causa desse movimento da bruxa como ícone feminista, né? Porque primeiro ela é tida como vilã. Aí, depois que se para de acreditar em bruxas, e daí você meio que o iluminismo vence a igreja, não vence de verdade, né? Mas faz de conta que vence um pouco esse domínio completo da igreja sobre o pensamento. A bruxa vai deixando de ser vilã e ela passa a ser vista como vítima. E durante muito tempo ela é só vítima. Até o início do século XX no cinema, a bruxa é vítima. E daí começa a ter correntes de feministas pensando, mas é só vítima? E daí vai pensar nela como um ícone da resistência. E não necessariamente todas as bruxas processadas fossem o ícone da resistência, mas algumas eram. E daí, o que acontece? Você imbui na figura da bruxa uma espécie de... É a figura transgressora que eu estudo, né? Mas às vezes a bruxa histórica, às vezes ela é transgressora sem querer. Tipo, é uma sociedade extremamente determinante quanto à sexualidade da mulher. E daí, você é viúva. Então você já teve experiência sexual, mas não tem mais um homem para segurar o seu fogo embaixo das saias. Então a viúva é uma figura extremamente suspeita. Então essa pessoa, ela é um feminino transgressor. Não necessariamente porque ela quisesse, às vezes ela nem queria que o marido morresse. Às vezes ela matou o marido, beleza. Mas às vezes ela não queria que o marido morresse. Ela só não teve escolha. Então ela é transgressora por causa da posição social dela. E daí não, vai ter as transgressoras que tipo assim, mano, como assim vocês estão falando isso? Ai, gente, não acredito em nada disso que vocês estão vendo. Ai, gente, eu não vou na igreja, não. O padre fica falando latim lá, que eu vou... Isso não significa nada pra mim. Então, e daí você tem essas pessoas, né? Então, o que as feministas... as primeiras correntes feministas fizeram, e eu acho que hoje ganhou força de novo, é ressignificar e pegar assim esse fato de tipo você teve a voz calada porque na verdade você queria se colocar e não deixaram. São aspectos, né, que a gente vê em alguns processos dos mais famosos. E pronto, chance. E daí existe o viés extremamente feminino do parto, né, que você tem uma obstetra, né, uma parteira com uma mulher. Então o parto antes era muito feminino, né, antes dele ser tido como uma coisa médica, ele era um mistério, e um mistério feminino. Então, era uma relação de mulheres que foi sendo demonizada tipo, então a gente pensa nas curandeiras e nas parteiras que tinham esse conhecimento que não era acessível para os estudados, e era um conhecimento extremamente feminino,
isso é uma coisa que é muito legal para a gente pensar os direitos da mulher, né? Então eu acho que, e daí a partir disso, algumas neopagãs partem disso. Não, conhecemos ervas, conhecemos os remédios que a natureza nos dá, conhecemos os mistérios da menstruação, então sim, isso é uma forma de bruxaria. Eu acho que funciona assim, eu acho super ok, né? Parece super válido. Mas, Carol, essa questão é muito interessante, né? Porque tá realmente havendo uma reapropriação do termo e é uma reapropriação voltada para esse caminho de cura também, né? Doulas que vivem sofrendo ataque de não terem permissão de entrarem em partos, em salas de parto. E aí, é isso, assim, achei sua fala ótima. Muito obrigada. Então eu queria aqui começar com esse bloco de indicações, passando para a Pamela, novamente, para falar aqui de livro. A Pamela, ela fica se menosprezando aí, e ela tá um monte de livros, um monte de questões, entrelaçando um monte de coisas importantes e tal, e aí não sou nada, não faço nada. Pô, sabe muito mais do que eu, assim. Gente, mas todas as dicas serão mais ficção, tá? A parte que a gente tá estudando mesmo, o primeiro podcast será sobre bruxa. Então, olha a Curadoria do Caos no Instagram, que a gente tá subindo os livros, que a gente tá pesquisando. Se vocês quiserem conversar sobre os livros, aparece por lá. Mas vou dar 2 dicas de livro, que é Eu Titube, que a gente já falou na live, né? E ele é maravilhoso. Ele conta a história de uma bruxa negra, que é, na verdade, a primeira mulher acusada de bruxaria em Salem foi uma escrava negra. E é a Tituba. Então, assim, o livro já saiu. Alguém nas mensagens falou assim, ele vai sair. Não, ele já saiu. Ele é uma capa laranja, tá? E o livro é ótimo, maravilhoso. O outro é uma bruxaria não tão evidente, que é Quem Teme a Morte. É uma mulher que vive num é African Futurism. No futurismo africano, porque a autora diz que ela não faz afrofuturismo, que ela faz um futurismo africano, e ela tem essa questão toda mística, ela se transforma em aves, em bichos, enfim, muito legal. Pra quem é fã de série, gente, eu trouxe uma lista, tá? Tem, pra adultos, eu separei por idade, pra adultos tem Lunaneira e O Segredo do Templo, são 2 séries muito legais. Tem pra jovens Siempre Bruja e pras crianças tem A Pior das Bruxas. Eu acho todas maravilhosas, então são minhas dicas. Todas estão na Netflix, tá? Perfeito. Eu fiz uma live sobre Sempre Bruja com a Aniki Angala, do Preta Nerd Burning Hell, logo na época que saiu a primeira temporada. Foi uma discussão bem legal. Enorme, mas foi bem legal. Tá lá no canal dela ainda. Era isso que eu ia falar. Tá disponível? Vou caçar. Mandem um link. Manda. Carol, aproveite aí, já deixe suas indicações. Então, gente, de ficção, um dos livros nacionais que eu vou indicar nacionais, porque eu amo livros nacionais. Então vamos ler O Legado Folclórico, do Felipe Castilho. O primeiro livro é O Ouro Fogo Maigai. Pelo viés do folclore, não tem lá muito bruxaria no começo, mas tem o Saci, e ele dá uma ressignificada de um jeito muito legal, mas muito respeitoso, assim, ao folclore, de modo... É engraçado, é um livro juvenil, mas leva o folclore a sério. De um jeito que outras obras não levavam, então eu acho muito bom. O Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, do Eric Novello, que é um dos meus livros favoritos, assim, e é um mago exorcista numa São Paulo alternativa chamada Libertar. E é um noir bem baseado no estilo do Constantine e tal, eu acho muito legal. É um dos precursores da Isis, digamos assim, é a minha referência próxima, eu gosto muito desse livro. E tem nesse livro, a coadjuvante é uma maga necromante que faz uma universidade de magia de Libertar, e ela é uma
ela é japonesa, ela é de ascendência japonesa. Então, eu acho legal porque respeita a nossa salada São Paulo aqui. Isso de ficção. De não ficção, eu posso mandar uma bibliografia, assim. Eu gosto muito da História Noturna do Ginsburg, mas vamos pensar que isso não é toda a verdade sobre a bruxaria. Tem pesquisas feitas depois, mesmo ele releva algumas coisas do que ele disse nesse livro. Tem o Pensando com Demônios, que é um livro de tipo 1.200 páginas, que saiu pela EDUSP, é do Stuart Clark, que é um pesquisador inglês. Ele é o cara que vai falar sobre as pessoas pensavam com demônios. Isso é o sentido de, tipo, demônios existiam no século XVI. Eles faziam parte da experiência da vida das pessoas. E tudo que se acreditava no meio disso, inclusive a crença das bruxas, parte daí. Então, por esse motivo, eu acho que é um livro muito bom. Não é um livro fácil de achar, inclusive, mas assim, se vocês tiverem interesse, eu acho que ainda tem no site da EDUSP e tal. É um livro super bom. Embora talvez seja mais fácil achar em bibliotecas de universidade e tal, porque ele realmente é muito grande. Eu gosto muito Tem 2 livros da Laura de Mello Souza, que é professora de História da USP. Ela pesquisou bruxas no doutorado e no pós-doutorado dela. Saiu pela Companhia das Letras. Um deles é O Inferno Atlântico, que fala também sobre o processo de bruxaria no Brasil. Mas o que eu mais gosto é um de capa amarelinha, que eu não lembro o título completo dele, mas é tipo Feitiçaria e Crenças Populares no Brasil Colonial. E daí fala um pouco que eu achei muito legal e que foi a primeira coisa assim que eu li sobre bruxaria no Brasil, porque fala de Inquisição e tal, porque a Inquisição, as visitações da Inquisição no Brasil, elas não ligavam muito pra bruxa, eles queriam arrancar dinheiro de judeu, né? Mas teve alguns processos de bruxas. E daí tem o mestrado da Nikellen Viter, que apareceu aqui no começo do nosso chat. A Nikellen Viter é uma professora da Federal de Santa Maria, e o mestrado dela, que está publicado num livro chamado Dizem que Foi Feitiço, ela analisou um caso maravilhoso de uma moça que foi acusada por bruxaria. Ela era ex-escravizada, ela era alforriada, e ela foi processada pela Inquisição porque ela conseguiu curar uma pessoa que nenhum médico estava conseguindo. E daí falaram, ela é bruxa. E daí ela foi acusada. E é bem legal esse estudo da Nikellen. E eu vou indicar aqui pra vocês com muito carinho. É isso. Tem mais coisa, mas assim, eu posso falar até amanhã, mas assim, depois me procurem no Twitter e tal. Exato. Você pode me mandar os links dos links também, que se você tiver o link dos links, já manda também, que é perfeito. Renata, tá tudo bem aí? Conseguimos falar? Pensei na trilogia do Timor Lobato, né, do Gustavo Rosseb, que também faz fantasia e brinca bastante com o folclore brasileiro. E o primeiro, achei bem legal, eu vou pro segundo agora. Livros que me inspiraram, Harry Potter, Anne Rice, Os Vampiros da Anne Rice, são maravilhosos. Ela foi a que mais me inspirou, ela e a J.K., mas ela porque ela tem aqueles personagens, eles são tão profundos, tão complexos, tridimensionais, que eu lembro que antigamente, quando eu era criança, eu não gostava de vampiro, porque eu achava que não fazia nenhum sentido. O cara é um bonzinho, uma pessoa boa, e aí ela vira vampiro, vira mal. E era assim antigamente. Né? Até que eu vi, comecei a ler a Anne Rice, e eu falei, caraca, é assim que eu imaginava que era vampiro. Porque você se é uma pessoa boa, você vira um vampiro, você começa a ter problemas de identidade, de problemas emocionais, questionamentos religiosos, tudo, né? Então, dependendo de quem você é, você se transformar em um vampiro suscita um monte de questões, de questionamentos. Eu achei isso incrível, então eu falei, cara, quando eu for escrever, eu quero ter personagens complexos nesse nível de realidade, né? São quase reais. Então, Anne Rice eu sempre indico. Não, perfeito. Gente, alguém aqui no meu chat falou o nome do livro que eu não estava lembrando, da Laura de Mello Souza. É O Diabo e a Terra de Santa Cruz. É uma capinha amarela bonitinha.
Perfeito, perfeito. Todos os links estarão na descrição também, gente. Se tiveram alguma dúvida, os links estarão lá. Vou tentar linkar tudo bonitinho depois, tanto para o podcast quanto para a live aqui também. Lorena, o que você tem aí pra gente? O negócio é que eu não tive a oportunidade de ler o livro ainda, mas pela sinopse eu ainda tenho muito interesse e eu acho que vale panfletar mesmo assim, que é o Lobo de Rua da Jana Bianchi. É muito legal, é muito, muito legal. Aí, tá vendo? Ó, não preciso, eu posso não ter lido ainda, mas temos aqui aprovações, que no caso o Lobo de Rua é de um morador de rua, um rapaz morador de rua, que ele adquire a maldição do lobisomem, né? E aí vai ser tudo sobre a vida desse menino. Eu queria indicar um episódio específico, eu indicar o podcast todo do Andrioli, né? O Poranduba, mas indicar o episódio 93, que é sobre bruxaria e folclore. Ele chama o Naê, que é um bruxo, né? Para falar um pouco sobre a questão da bruxaria hoje, do que ele pesquisou. Eu acho muito legal ouvir o Naê falando, porque ele tem uma pesquisa assim para poder exercer esse negócio de bruxaria muito voltada para a questão do contexto no Brasil mesmo. Então, como que funcionam vários, dentro de todo esse leque assim, da bruxaria, né? Que tipos de bruxaria que a gente tem também relacionada a coisas que a gente tem na cultura daqui, em toda a questão do benzimento também, toda a relação com as visagens, com os seres do folclore daqui. Então é um podcast que eu gostei demais de ouvir, eu acho que vale muito a pena. Que eu já falei, mas eu repito, que é do podcast Poranduba, do nosso colega aqui, Andrioli, o colecionador de sacis. Vocês acham que vocês jogarem Poranduba 93 ou Poranduba Podcast no Google, vocês acham facinho? E eu tinha mais alguma coisa? Não lembro agora. Eu fico com a consciência limpa, que já fizeram muitas indicações, e aí eu só tô aqui fazendo um arremate, e aí é isso. Eu não tenho mais coisa pra falar. Lembrei agora, porque eu não tinha indicado, mas eu acho que vale a pena indicar. Eu não indiquei porque ele não está disponível, que a autora saiu de uma editora e vai publicar por uma outra maior. Mas o Alto da Maga Josefa é bem legal, porque ele brinca com várias coisas legais, tipo cultura brasileira, magia, estereótipo. Ele pega, por exemplo, o Golem, que vem da mitologia hebraica, e daí brinca e joga isso em vilas múltiplas, porque a Maga Josefa vai viajando por cidadezinhas no Nordeste brasileiro. É bem legal. Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa para você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo, mas qualquer coisa é só perguntar pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com/folclorebr. E você pode buscar folclorebr.com, que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido e editado por Alvaz.